Programa Atividade, chegando para mais uma edição. Mais uma edição onde o trânsito em Porto Alegre está horroroso, né, é incrível, né, congestionado absolutamente, absolutamente, véspera de feriado, amanhã é 1º de maio, se justifica um pouco por isso, mas invariavelmente o trânsito em Porto Alegre, nesse momento que vai se encerrando os expedientes, vão se encerrando os expedientes, fica caótico. Tem que haver uma nova engenharia Detran, uma revisão em semáforos, em vias, em livrar estacionamentos no lado da artéria, porque não tem mais espaço, são ônibus muito grandes que estão transitando, especialmente no centro, onde, né, a grande população que depende do transporte coletivo, está estabelecida, então são ônibus gigantes, né, articulados, então está muito difícil, tem que haver uma nova visão, né, da própria PTC, seus, né, da sua engenharia, para dar uma minimizar um pouco esse transtorno que causa para todo o trânsito e aqueles que têm compromissos, evidentemente, né. Outra coisa que está insuportável, nós vamos abordar daqui a pouco, é a situação dos motoqueiros. Existe aí um entendimento entre Sindimotos e a ETTC, não adianta, se o motoqueiro, ele não absorve, né, o aconselhamento do seu próprio sindicato, não dá. Eu digo rapidamente aqui, o homem vai à lua, né, agora foi à lua, fez a volta atrás da lua, no escuro da lua, etcétera, mas quando ele não consegue um equipamento para estagnar a velocidade da moto em 55, 60 quilômetros por hora. Tem que ter um mecanismo que o motoqueiro não possa ultrapassar essa velocidade. Já vai melhorar uma barbaridade, eu não posso acreditar que não haja um equipamento, né, que possa estabelecer isso aí. Tem que ter, tem que ter. O homem vai à lua há mais de meio século, e aqui não consegue botar um equipamento não. Outra coisa, sinal vermelho para eles, não existe, absolutamente não existe. Eu vejo no trânsito agora, que é um tema que eu quero deixar para daqui a pouco, mas estou empolgado com isso aí, por exemplo, eu já vejo motoristas baixando o vidro, né, o motorista baixando o vidro, recolhendo o retrovisor para o motoqueiro passar. Porque senão ele passa e com a caixa atrás e tal, ele arranca o retrovisor e adeus, vai buscá-lo aonde? E na hora que começa a ter entrega na gente, sai da frente que o risco é muito grande. Bom, vamos adiante, passando pelo futebol, pela Copa Sul-Americana, o Grêmio foi ao Chile, Santiago, e fez um fiasco mais uma vez. Aliás, eu vou dizer que o fiasco começa pelo treinador. O treinador não tem pulso, não não ganha 1.800.000 por mês. Olha aqui, não tem explicação. Eu não sei como é que é a gestão do Grêmio, com todo respeito, vou contratá-lo. Manda embora, paga a multa rescisória, mas não vamos insistir. A equipe não tem definição, não tem nada. Ontem, por exemplo, o atleta não respeita o treinador, por exemplo. O Carlos Vinícius, que bateu 3 vezes um pênalti e não fez o gol, e o Grêmio trouxe lá um empate, aí podia ter trazido 3 pontos. Aliás, o Grêmio é campeão, tem que fazer 4 gols para valer 1, 3 pênaltis não consegue fazer, aí a culpa é do. Mas o Vinícius, ele exatamente o que que ele fez, Carlos Vinícius? Ele resolveu que ele ia fazer a cobrança do terceiro, quando o treinador mandou o William bater o pênalti. E ele foi no Willian e disse: "Olha, deixa eu", e o Willian tá, então tá, quer cobrar, cobra. Deu no que deu, é um fiasco. Aí ele disse nas entrevistas: "Eu sou o absoluto responsável". Eu sou responsável por quê, Carlos Vinícius? O Grêmio perdeu 3 pontos, o senhor não vai ser, não vão mexer no seu contra-cheque, né, o seu valor dos seus honorários mensais como atleta de futebol, o senhor vai ganhar integralmente. Então qual é a tua responsabilidade? Responsabilidade de fazer um fiasco desse? Ia lá no Chile para fazer esse fiasco todo? Ah, pelo amor de Deus, não dá nem vontade de ir à arena e assistir jogos, viu, com essa equipe do Grêmio, com esse treinador, pelo amor de Deus, tá demais. Esse sócio do Grêmio é muito valente, meu Deus do céu. Jaime Eduardo Machado. Eu quero, em primeiro lugar, saudar a presença Puxa. da doutora Roxane, que há muito tempo que não havia, O e eu senhor não tinha até havia, eu reclamado. via, É, eu a via. gente a gente que não se encontrava, Não né. se encontra. É, estava achando até que ela não queria vir o programa comigo. Eu "Quem já é que vai Falou hoje?", perguntava, então, mas uma tá assim: vez bom. "Será ela que o Júnior não, ela vai?" falou isso, ela só falou isso uma vez só. Valeu, Jânio, mas o futebol é o assunto, né. Carlos Mas eu eu Vinícius, eu eu assisti o jogo ontem, eu não começo sei pelo treinador. exatamente a tua opinião, porque é difícil ter a tua opinião, porque tu não é muito radical, né, então eu prefiro ficar aqui Agora é um meio pouquinho, salvando paciência tem, edós. Não, paciência. tá certo, tá certo.
liberdade de expressão, né, Não, tudo bem. de opinião, Eu acho que é absolutamente. tá certo. Todos nós aqui Mas somos responsáveis pelo que falamos. eu costumo dizer o seguinte, o Luiz Castro, que é um treinador português, veio, com a fama de ser um treinador que faz pesquisa lá nas É. categorias de base, e foi nisso que ele se distinguiu em Portugal e acabou no Botafogo, como treinador da equipe principal do Botafogo em 2023. Em 2023 ele livrou no primeiro turno, se bem que o Botafogo tinha um time encorpado, foi o mesmo de 24 depois. Ele livrou 11 pontos do Palmeiras e do Flamengo, estava praticamente com o título garantido para o Um belo Botafogo. plantel. É. Bom, Então, o e o Botafogo que que começando um aconteceu? tempo novo. E o que que aconteceu? O Ronaldo, o português lá, fez um convite para ele para ir para a Arábia, e ele foi para a Arábia. Sim, abandonou. Abandonou o Botafogo. Eu estou falando do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Abandonou o Botafogo, disse que é amigo do Cristiano Ronaldo, e o Botafogo afundou, né, não conseguiu se reerguer mais no segundo turno. Não sei se por causa dele ou por outras coisas, E não faz mas um eu estou convite desse lembrando agora isso. para ele? Por É. que que não faz um convite com o Cristiano Ronaldo? Leva ele embora agora, pelo Eu amor acho que de eles não Deus. querem mais, porque ele ficou 6 meses lá e se deu mal. Ele não é Se o deu mal. ele não é o Depois foi artigo. com outro Al daqueles lá que sabe que tudo lá é Al-Hilal, Al-Nassr, etc. Foi com outro time daqueles e ficou de novo 6 meses, porque depois ficou um ano sem trabalhar e acabou no Grêmio. E aqui no Grêmio ele está fazendo uma coisa que eu considero boa, que é promover os da base. Tanto que o Vieri, que era desconhecido, hoje já é cobiçado por clubes da Europa. Eh, esse rapazinho também, esse atacante, o Meck, Gabriel Meck, Gabriel Mac vai em pouco tempo vai embora. também está sendo. Esse Só que é o Gabriel Meck, o mentor dele, o empresário dele é o pai do Neymar, né. E sabe que o pai do Neymar, pega pulga com luva de boxe, né. é verdade. Ele é um exímio empresário, negociante e tal, e vai levar o rapaz embora. Então, resumindo, eu acho que o problema não é tanto do treinador, quanto pela baixa qualificação do grupo do Grêmio, mas uma coisa que também depõe contra o treinador é a questão do Luiz Castro, é a questão da falta de organização que eu verifico em todos os jogos do Grêmio, né. E ontem combinou com aquele espetáculo curioso, eu nunca vi, eu assisto futebol desde que eu tinha 5, 6 anos de idade. 90% dos goleiros Ele fazem aquilo errou que aquele fez. 3 pênaltis, eu nunca tinha visto aquilo, ele errou 3 pênaltis consecutivos. Claro, o goleiro se adiantou, mas se não se adiantasse teria errado também, aí o juiz mandou bater de novo, ele errou. Mandou a terceira, errou também, né. Isso faz lembrar aquela piada do juiz que estava na gaveta, né, e que o cara bateu o pênalti, errou, ele mandou bater de novo, que estava recebendo alguma coisa do time do batedor de lá. Quer dizer, o Grêmio está com esse problema, além dos problemas os problemas extracampo com a nova diretoria, acho até que estão bem encaminhados, a diretoria está atenta, etcétera, mas eu acho que não dá para esperar muita coisa, nem o Grêmio nem internacional, por quê? Porque eles vão ter que ter uma atual estrutura que tem, tanto administrativa, como no campo administrativo que eu me refiro, é o staff que está ao redor, hoje tem CEO para tudo, né. Antigamente ia lá o seu Verardi, que resolvia tudo, fazia tudo ao mesmo tempo. E conseguia fazer bem. E agora tem profissional para cada área, um para preparar goleiro, outro para pesquisar jogadores e tal, e a coisa não está andando. E é um fenômeno que atinge os clubes do Rio Grande do Sul. Tanto que eles, há algum tempo, eles estão preocupados com a parte de baixo, e sem perspectiva de aparecer lá nos primeiros colocados para disputar a Libertadores ou mesmo a Sul-Americana. De modo que o panorama geral é esse. Ontem foi mais uma evidência e o Grêmio faz 9 jogos que não ganha fora, né. É uma vergonha, né. Agora contra o Remo eu acho que é uma barbada, né, tem que ganhar do Remo, que o jogo é em casa, mas fora de casa o Grêmio disputou 9 partidas entre brasileiro e sul-americana e não nenhuma vitória. Tá mal.
Quando tem mais campeonato brasileiro, é Copa do Brasil, é muita dificuldade, muita dificuldade, e o elenco não E está. precisa ter grupo, né, porque você joga de 3 em 3 dias e não pode ocupar sempre os mesmos jogadores, um está lesionado, o outro está esgotado, o outro está isso, o outro está aquilo, você tem que mudar, e para mudar precisa manter o mesmo padrão de organização, de sistema de jogo em todas as partidas, isso é muito difícil, porque você tem que mudar. Geralmente o que que eles fazem? Eles colocam a equipe B, digamos assim, numa partida e deixam os da A de reserva, e se for necessário colocam os outros, aí cansa os 2, tanto o da do o A, os titulares, como os do time, digamos, B. É muito difícil de É, administrar esse grupo. uma coisa que os clubes tinham que eliminar é a cláusula rescisória. Tem que terminar. Não está bom para o senhor, vai, não está bom para nós, vai. Tá vendo? Paga o valor do mês em curso e tal. Agora não tem, porque tem treinador que está pedindo, pelo amor de Deus, para ir embora. Pelo amor de Deus, porque vai Exatamente, ganhar um grande exatamente. capital. Aquele que a gente imagina, fulano foi demitido, graças a Deus ele está, graças a Deus ter sido. Claro, exatamente. Né, e o que que acontece? O clube contrata outro, depois demite de novo e Tem fica pagando tem 2, 3, treina 4 treinadores. O clube está Depois pagando vem 2, 3, pagando 4 4 e tem treinadores treinador ganhando 2, 3 decisórias. em valores, Altíssimos, astronômicos, né, astronômicos. altíssimo, É né. verdade. Esse Luiz Castro, esse Portuga aí, ele ganha, 1.800.000 por mês. É muito dinheiro. Vai se preocupar, porque ele vai, se ele for, demitido, tiver que se afastar, né, de contrato, ele vai levar, mais diz que em torno de 40 milhões a vida dele. 40 milhões. É É, até melhor que ele vai embora, para ele até é melhor. para ele é ótimo, botar 40 milhões em gol. Mas é assim, se rasga dinheiro nesse futebol brasileiro, com clubes que não têm onde cair, não tem onde cair. Tá entendendo? Quer dizer, é uma vergonha isso, uma Tem direção. 2 clubes brasileiros que são viáveis, o Flamengo, porque tem um apelo de marketing extraordinário, torcida fantástica em número, recebe a maior verba de TV, porque hoje a receita dos clubes, De Globo, 90% é TV, e o Palmeiras que tem uma financeira por trás, é, que é a Crefisa, né, é. que se vira toda. A presidente É presidente do do grupo. Palmeiras, eu ouvi a entrevista dela, pegava: "Seu mandato termina agora". Diz ela: "É, o mandato termina, Mas já vão mexer no acontece, estatuto fica, para ela vão ser. mexer no estatuto para ela ficar", e trouxa foram se não mexerem. Mas e o Ela está lá conselheiro, com a financeira, o marido é dono da financeira, o dinheiro está sustentando, o Abel está 5 anos lá. 4 milhões por mês. 4 milhões, 4 milhões por Sim, mês se eu ganha vou ganhar, né. o português, ganha 4 milhões por O mês. Mas Botafogo se ganhou. faz ainda tudo bem, né. É, Esse é o ponto. O Botafogo ganhou o campeonato de 24, ganhou os 2 títulos, ganhou o Brasileiro e ganhou a Libertadores. Aí o Palmeiras foi lá, pegou o capitão, que era o motivador, que é o Marlon Freitas, pegou agora vai pegar o Alexandre Barbosa, vai pegando os melhores, né. e por aí vai. Bom, ainda bem que tem o Mas o Banrisul. fair play vem É, aí, Tô né, assina embaixo. sempre, Então o tá. fair sempre. play vem aí. É. Outra coisa que tem que terminar é esse negócio do impedimento. Impedimento de 1 centímetro, ali, traça uma linha, para um pouquinho, não, isso não tem como, não tem como, o sujeito não, o impedimento teria que ser um corpo, o sujeito correndo, agora, eles traçam uma linha, o sujeito tiver com o dedo, com a unha, aqui na frente, é impedido, Deixa para eu um falar uma pouquinho. coisinha rapidamente aqui, que eu até te falei no início do programa, sobre isso aí que tu está falando. Eu hoje encontrei com o Carlos Sima, que foi um grande árbitro, né. Carlos Eugênio Era Silva, era aniversário da Rádio Guaíba, sim, e ele estava sabe, eu lá. trabalhei Ele lá, comentou ontem lá o jogo é, do Grêmio ontem, e o arbitragem, Lazer me convidou, fiquei muito honrado, fui lá, encontrei o Simo e que toquei nesse assunto, do impedimento. do entendimento do VAR, e ele me disse, que já tinha dito em Marsilha, que estão fazendo um teste no Canadá, em categoria sub-20, só quando passar todo o corpo do atleta dentro, então, Tá certo, pela linha imaginária. é. Hoje o que que Acho que acontece? após Copa do Mundo vai haver essa mudança. Passa a linha imaginária, né, com aquele aparato todo onde trabalham 10, dá dinheiro para todo mundo, um para vender o equipamento, o outro para trabalhar, aquele que É, era feito por um juiz e 2 bandeirinhas. é. E aí ele faz uma bicicleta, futebol é espetáculo, faz um golaço, anula o gol porque a ponta do nariz dele estava além da linha imaginária. Ora, por favor, Termina com o espetáculo. mas é evidente. E a dinâmica também, me disse ele que estão tratando agora para a Copa do Mundo de estabelecer momentos, máximos, tempo máximo para lateral, para tiro de meta, para estimular a dinâmica do jogo.
Mas nessa questão aí do impedimento, ele não me disse e eu acho que isso aí que ele transforma. Esses de fora, o que tá faltando é parar com essa coisa de, eh, fingir a falta, fingir Ah, isso aí tem que essa proibir, isso ah, aí isso tinha que parar, isso quebra a tinha que dinâmica parar. do jogo, Tinha que ser o jogo tem punido. uma É. dinâmica, o jogo tem uma dinâmica, ele tem que porque o futebol é espetáculo, é emoção, você tira a emoção, quando faz o gol ele fica esperando o VAR confirmar se foi ou não foi. Eu não É, grito mais gol, rapaz, eu era escandaloso para gritar gol, eu não consigo mais gritar gol, porque eu outras fico esperando é, pelo VAR, o VAR vai outra confirmar. situação esdrúxula na no futebol, é quando a cobrança de escanteio. É uma guerra na área, entre as defesas do clube, tá entendendo, e os atacantes, que eles se agarram. É, se fosse marcar pênalti nessa circunstância, era um pênalti a Com cada um pênalti a escanteio, cada escanteio. cada escanteio. Pois é, mas então você está se burlando a regra também, né, absurda, né, acontece horrores ali, só não se esbofeteiem, e olhe lá. Muito bem, vamos então de Banrisul, tá bom? Então tá, Banrisul Way. Banrisul apresenta Banriway, a conta digital que marca o início da vida financeira de crianças e adolescentes. Sem tarifa mensal, Banriway oferece Pix, Banricompras, rendimento automático e recarga de celular, tudo integrado ao dia a dia, tá bom? Olha só. Cada funcionalidade foi pensada para ensinar na prática o valor do dinheiro e incentivar escolhas mais conscientes desde cedo. Enquanto os filhos ganham autonomia e aprendem a lidar com o próprio dinheiro, os pais acompanham cada movimentação, definem limites e recebem notificações pelo aplicativo Banrisul, tudo de forma simples e segura. Assim, a família participa de perto da construção de hábitos financeiros mais responsáveis, estimulando o diálogo sobre planejamento, organização e consumo consciente. Olha a mensagem do Banrisul. Meu filho manda mensagem quando acabar a prova pra eu te buscar, tá? Pior é que eu tô com pouca bateria e não trouxe o carregador. Ah, meu, tem que te ligar. Vive esquecendo as coisas. Opa, tudo bem. Ué, meu cartão? Passa no meu. Vive esquecendo as coisas. Banriway é a primeira conta do seu filho, para ele aprender a cuidar do dinheiro com o seu acompanhamento. Banriway, a vida financeira do seu filho começa aqui. Muito bem, vamos adiante falando agora. Hoje, como é quinta-feira, né? Véspera de feriado, então vamos já começar a saborear, né? Degustar um vinho maravilhoso, um espumante, tudo de bom, né? Reunir amigos, família, etc e tal. Mas especialmente lá no Di Paolo, Galete Di Paolo, melhor galete do planeta. Porque existem marcas, né, gente, que servem refeições, mas também existem marcas que constroem experiências, inspirado na tradição da colonização italiana na Serra Gaúcha, e de Paulo transformou hospitalidade, excelência e autenticidade de referência nacional. São mais de 3 décadas de história, 28 restaurantes em 5 estados e quase 2 milhões de refeições servidas por ano, sempre com cuidado em cada detalhe. Essa tradição também encontra o mar. O de Paulo agora conta com unidade lá em Torres, no município de Torres, linda, maravilhosa, com arquitetônico singular, e as delícias do sabor do galeto de Paulo. Cumprimentos ao Paulo Jeremia, o André Jeremia, toda a direção e todos os colaboradores do grupo de Paulo e de Galetos, o melhor do planeta, tá bom? É bom demais para não dizer que é ótimo. E a TAP está aí, né, Transportes Aéreos Portugueses, você embarcando aqui no aeroporto Salgado Filho, já estão com medo de enchente no Salgado Filho, pelo amor de Deus. El Ninho, é lá em setembro, mas, parece que vamos resolver isso aí. Então, a TAP, que vai aumentar as frequências de Porto Alegre para Lisboa, Portugal, e vice-versa, né, Lisboa, Porto Alegre, traduz-se em encantos e uma das gastronomias das terras portuguesas mais gostosas e saborosas do planeta. De Porto Alegre a Lisboa, 11 horas de voo direto saindo de Salgado Filho, sem escalas, portanto. Tarifas civilizadas e aquele atendimento lúdico, a bordo, de qualidade, que só a TAP Transportes Aéreos possui. Todas as bandeiras de cartões de crédito são muito bem-vindas, tá bom? Tarifas civilizadas, mesmo com esse contexto do combustível, do querosene, né, dessa guerra lá no Irã, tudo de bom. Então, na hora de viajar para a Europa, Portugal, Lisboa, toda a Europa, ou para qualquer destino do planeta, TAP Transportes Aéreos Portugueses. Roxane Ponce, nós temos algumas novidades aí, como eu te falo, de os semáforos em sinaleiras, que agora tem sinaleiras estrategicamente por sinais de Porto Alegre, se passa, se ultrapassar o vermelho e tal, isso é penalizado, porque é um equipamento bem sofisticado,
extremamente útil, né. Mas, de difícil, às vezes, avaliação do que está cometendo o motorista. Tem um problema ou não problema, mas tem a situação de horário. Após 11 horas, pode se cuidar bastante, tal, 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 porque ninguém vai ficar parado para vir um sujeito com uma arma e dizer: "Entrega o carro, pá-pá". Durante o expediente normal, claro que é eficiente. Mas aí o amarelo para o vermelho, se o sujeito às vezes, se você faz uma freada mais brusca, o carro que sai atrás vai bater no teu. Quer dizer, o sujeito está não pode brincar com o sinal vermelho aí, que eu estou passando nos cruzamentos estratégicos que a TTC está multando, tá. Mas tem volta, ela grava a infração. Mas como é que se vai estabelecer uma solução para quem tem razão, que não está, fazendo aquilo ali por uma razão de ilicitude no trânsito, é a situação no momento. Então, Silva, o tal do Caetano, né, É. o no as novas câmeras que estão sendo instaladas gradativamente em vários cruzamentos da cidade. Hã, dá para se dizer que Porto Alegre demorou bastante tempo para fazer a instalação desse tipo de equipamento, porque nós tivemos logo no início do Código de Trânsito, nós tivemos uma época em que tivemos Caetanos em Porto Alegre e depois foram décadas, né, sem esse tipo de fiscalização. Diz, né, já ouvi aqui de alguns, políticos que estão gostando muito de falar sobre essa questão do Caetano, sobre a necessidade de se colocar temporizadores. Isso poderia minimizar, Silvas, esse problema do saber a É. hora, né, de começar a diminuir a velocidade. Porque a gente não tem, infelizmente, a gente não tem o hábito de usar o amarelo como ele deve ser usado, que é para atenção e ir, gradativamente diminuindo a velocidade até chegar ao vermelho. Então, nós precisamos fazer essa mudança de mentalidade. E aí a mudança de mentalidade vem a fórceps, através da fiscalização, que ela é simplesmente, como é que você dizer, é carrasca, né, ou seja, ela aparece ali e se você parar além da faixa de contenção, você vai ser multado. Se você passar em excesso de velocidade, você vai ser multado. Se você cruzar o semáforo, no vermelho, você vai ser multado. Então esse medo está fazendo com que, justamente o que o Silvas pontuou, as pessoas com receio, né, de serem autuadas, elas fazem, freadas bruscas, porque não estão acostumados a ir diminuindo, gradativamente a velocidade, e a gente precisa desse momento de transição educacional. E acho que o melhor método realmente é essa questão do temporizador. Algumas cidades que já aplicam, né, que já têm esse tipo de equipamento, já usam o temporizador. Eu acho que ele dá mais transparência. Eu ouvi que não há previsão de que a EPTC venha instalar o tal do temporizador. Para pedestre já tem, Para pedestre pedestre já já tem. tem, Seria exatamente. para sinaleira Seria para de carro. sinaleira, É. porque aí você começa a ver que já está próximo do momento e naturalmente vai diminuindo a Sim, velocidade. tem que para estabelecer, respeitar aquela sinalização. Exato. Exatamente sobre essa questão que levantasse aí do temporizador, eu vim agora de Uber para cá, como é costume, e no cruzamento da Protásio com a Vicenta Fontoura, Ali né, tem, ali tem. me disse o rapaz o do Uber uma coisa que eu não tinha me dado conta, diz ele: "Olha, suprimiram o amarelo aqui, praticamente não tem tempo do amarelo, veio na direção que tu estás É. dizendo". Então aquela tese que eu sustento de que o trânsito em Porto Alegre ele é muito mais de emboscada do que preventivo. E aqui tem um Porque se outro você lance. vê o verde, né, tá verde, vai vir o amarelo, eu vou passar com tempo. Não, mas não, me disse ele, eu não cheguei a observar, mas vou começar a observar, que a mudança É muito do rápido. É rápido. é extremamente rápida e quase inexistente. Mas, Jaime, Então fica tem um difícil. outro ponto, tá, e realmente acaba pegando muitas pessoas desprevenidas. Eles não se dão por conta que esse equipamento também, faz a fiscalização de velocidade. É como se fosse Também, eu fosse sei. um pardal. E aí, vamos lá, você viu o amarelo, o que a Ac gente faz muitas vezes? A gente acelera, acelera para passar acelera. mais rápido. E a Quando ele acelera para passar mais rápido, ele ultrapassa a velocidade aí limite vem da via e emboscada. toma outra multa. Que tem são 2 multas, São 2 exatamente. É. multas, Aí são vem a 2 multas. emboscada que eu me referi. Exatamente. É.
Não é fácil. Quase toda a fiscalização do trânsito em Porto Alegre, ela não é preventiva e não é educativa. Isso aí é uma coisa que eu, de simples motorista, não tenho especializado em trânsito, sou usuário do trânsito como motorista. Eu observo isso, ela é sempre tendente à repressão. E aí tem um assunto para um programa inteiro, né, mas eu sempre tive essa impressão, inclusive a receita, que é a única receita que tem é a multa, né, então tem que multar para poder manter os funcionários recebendo, É. senão eles não recebem. Existe uma dificuldade que eu tenho, lê-se a gestão do trânsito, nós falamos de Porto Alegre, em eliminar estacionamento no nem lado da rua, da via, da artéria. Né, porque aí, onde é que os não tem escassa, tem garagem. Mas na contrapartida, hoje todo barzinho bota na rua, lá na rua, um espaço para ele receber seus clientes. O Itaú bota a bicicleta onde bem entende. Onde bem entende, ele faz o projeto que a prefeitura ia liberar, lá para o IPTC, não sei, bota lá 50 bicicletas que tira estacionamento. Agora, para tirar estacionamento de automóveis, já a gestão pública não está fazendo, porque cria um problema. Mas isso também cria problema, botar bicicleta bota a bicicleta em cima da calçada, em lugares onde tem calçada ampla, larga, ele não precisa no parcão, tem uma enorme calçada, mas as bicicletas estão no leito da rua, sabe, estou dando um exemplo. Então são coisas que não dão para entender, né. Eu comentei com alguém numa ocasião, a Roxane me corrija se eu estiver errado, e no texto original do Código de Trânsito Brasileiro, esse assim que se diz, CTB, né, havia um dispositivo estabelecendo, como existe em toda a Europa, por exemplo, existe em toda a Europa, a motocicleta, a moto, tem que ocupar o lugar de um carro. Sim, mas na nossa legislação não existe isso. Não, não, devagar, meu raciocínio não é tão rápido. Então, quando foi para o Fernando Henrique, Ele disse: ele "Vai". teria vetado esse dispositivo, em Exatamente. atenção a pleitos lá de que quem estava em moto estava trabalhando, tinha que fazer a entrega rápido, porque eles recebem à medida que eles são, expeditos na entrega e na volta para entregar de novo, etc. Que o pessoal que está de moto, 90% está trabalhando, ninguém está passeando, né. Não, mas trabalhando, Então, mas de maneira se assassina, me desculpe, claro, que é sujeito a dar prejuízos, né, patrimoniais, os seus veículos, as coisas, né, exato, mas bom. grandes colisões e são mal Bom, educados, são então perigosos, Zé perigosos. então Zé, a partir daí você observa o seguinte, eles não observam essa regra que seria prevista no código anterior e que agora não tem, por isso eles não observam, passam de Mas pode fresquinha reformular, você pode. fresquinha e tal, claro que pode, mas no estacionamento eles observam. Quantas vezes nós chegamos no local, numa farmácia, por exemplo, tudo que é farmácia tem estacionamento, e você olha de longe, está aquela espaço de vou entrar ali, aí tem uma moto ali, aí ela ocupa o lugar de um carro. Ela não ocupa no trânsito, No mas na trânsito não. hora do estacionamento ocupa. É, Não é justo? é. Pelo menos para o motorista de carro. Não, E não custa, eu cansei de ver isso aí, inclusive aquelas motos lá na França, aquelas motos de polícia enormes, aqueles caras de capacete, parece um extraterrestre, paradinho, quietinho na frente do carro, moto de polícia, esperando que o carro se movimente, não custa nada. Aqui é uma fila, às 8 horas da manhã, quando eu me movimento para ir para o centro, é impressionante a fila de motos, mas um risco enorme, se alguém abrir a porta é uma tragédia, né, porque é um atrás do outro. Eu sei que a necessidade deles têm que trabalhar, isso é óbvio, né. Então quando vem uma senhora, a moça na garupa é pior, porque aí eles querem mostrar que são rápidos, né, que são ágeis e tal, e é um atrás do outro. Se você abrir a Tem porta Uber, ali, agora tem Uber de moto, né, tem mais meu essa ainda, Deus, meu mais Deus, essa ainda, é. Uber de moto. É uma coisa Ninguém porque é contra a moto, a gente é contra a forma como eles usam a moto. agora isso aí eu pergunto à Roxane aqui, a EPTC ou a legislação CONTRAN, regula esse tipo de atividade? Porque o sujeito pega, a pessoa está com pressa ou não quer pagar mais barato, monta na moto. Será que aquele motoqueiro tem capacidade para andar com uma pessoa, um chefe de família, uma senhora, enfim, um jovem, para cima e pra lá?
É um negócio muito complicado isso aí. Por É. exemplo, o taxista tem que ter o carteirão, tem que de tanto em tanto ele leva o carro na IPTC para examinar. O mototor não tem nenhum compromisso, né, faz o que bem entende. Chega aqui de tanto em tanto, 2 levar a moto no operência, vê se tem farol, se tem pisca, se tem isso, tem freio, né, se ele não está lotado de multas, etc, se a moto é dele ou não é. Aí o motoqueiro faz de tudo. Esse é um debate, ih, como diz o Jaime, para vários programas, e realmente, Silvas, estamos caminhando para trás, porque com o processo de formação de condutor sendo mais enxugado, antes já era muito ruim a formação do motociclista, agora ela ficou muito pior ainda, porque todo o tempo de aula, de prática, ela foi reduzida a 2 horas. E aí sim, né, imagina essa pessoa que recém-habilitada, que está levando alguém atrás na garupa, isso é muito perigoso. Tanto é que os números não mentem. As maiores vítimas de sinistros de trânsito nos últimos anos têm sido motociclistas. Tu embarca num Uber automóvel, tu não sabe se aquele motorista tem carteira, carteira vencida, se tem habilitação, não tem, porque ele pode dirigir e não tem habilitação. Tem muita gente que sabe dirigir, não tem habilitação, e tem habilitação cassada, ou e tem uma multiplicidade de multas. Quer dizer, o Uber é outra encrenca também que ninguém sabe. Hoje, mulheres, senhoras, jovens, né, já estão pensando 2, 3, 10 vezes se embarcam no Uber, porque dizem que, né, já se viu motor de Uber com tornozeleira, né, tá tudo cheio. Então é um negócio assim, não se sabe quem é quem. O Uber não tem estampa nenhuma, embarca no Uber, ninguém sabe que aquilo é um Uber, que é um carro, né, é um aplicativo, é um carro de aplicativo. Então é complicado isso aí, é muito complicado, tinha que ter uma legislação severa para saber quem é quem que está andando no trânsito e conduzindo as pessoas. Eu tenho em casa, Zé, doutora Roxane, um acórdão em que o então desembargador, agora acho que ele está aposentado, Araquém de Assis, né, discorre sobre essas questões todas aí, mas da parte formal, assim, da estrutura da EPTC, e ele diz o seguinte, que se de repente todos cumprissem, né, seus deveres no A empresa ia trânsito, falir. ia falir. Quer dizer, isso aí para mim isso aí diz tudo, é só pensar um pouquinho. Se a empresa vive exclusivamente da receita da multa, qual é o interesse que ela vai ter em prevenir, em educar, em evitar a infração? Se ela evitar a infração, vai quebrar, né. Isso aí foi dito pelo desembargador Araquém de Assis. Eu assino embaixo. Não, tudo bem, mas eu acho que mesmo o produto financeiro das multas ou de multas não banca uma estrutura de uma empresa pública, não pode circulação. Ela tem 1.000 funcionários e precisa muito mais, tá vendo? Sim, Tem mas gestão. 500 funcionários, ao que eu sei, são funcionários burocráticos, estão lá dentro. Tem que botar essa gente para rua. Para rua no sentido de trabalhar na rua, né. Não é fácil, né? Você já entrevistou aqui o presidente da Já, IPTC? já E quando foi feita a pergunta, aliás, eu fiz de casa, se tivesse a gentileza de me franquear uma pergunta de casa, eu perguntei justamente nesse sentido. Diz que havia uma lei que impedia de pagar funcionário com receita de multa. Eu não podia perguntar qual era a lei, porque eu sei que não existe lei nenhuma que vai estabelecer tamanho A lei é o absurdo, próprio né. código, o próprio Código de Trânsito ele impede, ele diz que toda Ah, arrecadação com então multa existe. sim, toda arrecadação com multas ela tem que ser destinada para se evitar novas multas, que é aplicar em educação, Educação, sinalização, educação. Não, fiscalização. educação de trânsito é 25%, mas Não, sobra não, 75, não, 25. não tem esses percentuais, não tem uma Para definição educação e trânsito, de percentuais. Não é Tanto é definido, né? não, ainda não então tem ele uma mal. definição. Então ele mal tem Se lembrança de ter tiver lido, 25%. se tiver os Tem um fundo 25%. inclusive nacional que recolhe esse valor. Não, o Fundo Nacional tem o FUNSET, é Hum. 5%. Que aí e os 5% sim pode ser usado também, Então pode é a ser minha pergunta, como é que eles, pagam o funcionário com porque recurso eles não do recebem só multas, mas eles é uma têm outras sociedade tarifas. anônima. Eles têm outras tarifas também, tá. Desde a fiscalização das empresas de ônibus, e não sei te listar todas elas. As multas, elas têm uma parcela significativa sim, e teoricamente é um dinheiro carimbado. Agora, se isso acontece de uma forma, transparente, eu já não sei te dizer. A fúria retardatória, ela conspira muito contra a própria educação de trânsito, não sei, porque veja esse negócio que agora deram no Free flow.
É isso? Isso. 200 quantos mesmo? 3,4 milhões de infrações foram Não, mas qual é o suspensas. prazo que eles estão dando agora para 200 dias. 200 dias, quer dizer, quase um ano, meio ano, por aí, pouco por aí. Alguém sabe por que que essas sinaleiras, essas coisas se chama Caetano? Não sei, Isso é sem lenço, sem documento. uma pesquisa interessante de fazer, Isso é né. por causa do petista Hein? Caetano Veloso. Você fura quer dizer, a sigla DPTC já tem o PT ali, né. PT. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, é mais vendido, mais consumido, sua sede, plano de saúde, pele melhor, pede Sucos Petri, laranja, suco de uva, água de coco Petri, na hora do fica no lugar, na academia, hidratando o seu organismo, sempre, sempre, 100% natural, água de coco Petri. Ela tem adição de açúcar e não tem conservantes, é só coisa que é saúde absolutamente pura. 33 anos, nossos comentaristas, fixos nossos convidados, sempre degustando na bancada do programa Atividade, sucos Petri, a bebida de todas as estações. Portanto, mais vendido ou mais consumido. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede sucos Petri, a bebida de todas as estações. Sicredi, olha só o que diz o Sicredi aqui. Para quem investe, a Sicredi Leasing RS tem uma solução inteligente, o crédito com garantia de aplicação. Você utiliza seus investimentos como garantia sem precisar resgatar, assim mantém sua estratégia intacta enquanto acessa crédito com condições diferenciadas. As ofertas são ajustáveis ao valor aplicado e à sua capacidade de pagamento, com prazo de até 120 meses e taxas a partir de 0,29% mais ao mês, mais CDI. Fale com seu gerente ou abra sua conta no Sicredi, onde você é um sócio. Mais uma mensagem do Sicredi. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Muito bem. Grupo Zafra, na trajetória de centenário. 71 anos do Grupo Zafra, onde economizar é comprar bem. Lojas maravilhosas, né? Atendimento extremamente personalizado, né? De temático, mix de produtos exemplar, preços dentro do contexto econômico, né? Civilizados, lojas, tranquilas, seguras, estacionamentos, tudo de bom no Grupo Zafra. Onde economizar é absolutamente comprar bem. E estamos aí também no véspera de feriadão, nada melhor que essa mensagem do Grupo Zafra. Lá tem uma carne espetacular, veja aí. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto. Vai, sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Olha aqui, minha gente, vamos falar um pouquinho de saúde aqui, que quando eu falo de saúde aqui também, tudo aqui é saúde, né? Suco PT é saúde pura, tudo é bom, né? Um galeto maravilhoso é saúde pura, né? Ele no Grupo Zafra fazer compra é saúde pura, tudo de bom. Mas ovos orgânicos também é saúde pura, é sensacional, né? Os ovos orgânicos lá do Sítio Gigante. Aí, ó, Sítio Gigante, ovos orgânicos. É um negócio fantástico, né? É um sistema que prioriza o bem-estar animal. Galinhas criadas soltas com acesso à pastagem, alimentação com insumos orgânicos e não transgênicos. Galinhas não recebem antibióticos, garantindo a pureza dos ovos. É espetacular, é delicioso. E tem uma variação no sabor, né? Desses ovos orgânicos que são muito saudáveis e deliciosos, né? Diferentemente dos ovos comuns criados de maneira, as aves de maneira completamente diferente, né? Então, tudo de bom. Na hora de comprar ovos orgânicos, Sítio Gigante, comandado lá pelo Eduardo Tartarotti Gigante.
Onde é que você encontra eles aqui? Por exemplo, todas as quartas-feiras e sábados você encontra na Feira Ecológica ali do Minundô, na Secretaria da Agricultura. Quartas pela tarde e sábados pela manhã, por exemplo, tá? Também você encontra nas lojas floriculturas, agropecuárias, e aí também você pode fazer contatos através do 51 998365337, tá bom? Então te liga com ovos orgânicos, silicena maravilhoso, que tem uma posição, as aves, né, de alimentação, tudo isso aí, que isso tem essa saúde absoluta. E também tem o Titito aí, que é exatamente esse adubo proveniente da firma da Diário, esterco mais serragem, tá bom? É um produto seco e composto, rico de hidrogênio e carbono, e com laudo emitido pela Universidade de Passo Fundo, atestando seu grau de pureza. Adubo registrado no MAPA, com atestado para a produção orgânica através do certificado de conformidade orgânica. Isso aí é bom para sítios, chácaras, pomares, jardins, no seu edifício, no seu condomínio, na sua casa, hortas, etc e tal. É que há de melhor. Muito bem. Jaime Eduardo Machado, faz aí uma data incrível, né, que nós não tínhamos um tombo do governo, né, do executivo, no caso, o presidente Lula, em relação à indicação para o Supremo Tribunal Federal, e o seu Messias, que não é Jair Messias, outro Messias, Salvador, não foi. seria, em tese, aqueles que dizem, deixa eu ler aqui, aqueles que dizem que sabem o que vai acontecer no Brasil devem estar muito mal informados. Achei uma frase genial. Essa frase é do Ulisses Guimarães e geralmente tem outra dele, Atemporal. atemporal, e outra dele também, que Eu aqui li, no eu li. Congresso, aqui no Congresso tem de tudo, e ele enumera todos os tipos que ele conhece. Só não tem bobo. Quer dizer, o que nós vimos aí? Foi em outubro, né, que saiu o Barroso. Depois de novembro ele apresentou o nome do candidato, do Jorge Messias, né. Ficou aquela coisa, tem que conversar daqui, conversar dali, tem que arranjar, é normal. E aí quando apresenta, sofre uma derrota contundente, né, mas a gente não consegue, perceber exatamente quem derrubou quem, né. Porque, não, foi o Alcolumbre, o grande vitorioso, foi o Alcolumbre. Agora, eu acho, né, dentro dessas, miríade de interpretações que nós estamos vendo, que foi um recado direto ao Lula e indireto ao Supremo. 2 golpes. 2 golpes, Uhum. 2 golpes. Agora tu imagina ele Menos de 24 sozinho. horas. Outra coisa que me chamou a atenção, eu observei isso aí, a televisão não destacou, mas eu estava casualmente quando entra no plenário, né, o Jorge Messias, né, o Wagner, que é o líder do PT no Senado, ele Aí, olha assim ligeiramente para o candidato dele, como se não tivesse dado a menor importância para a chegada dele. E ele chega com vários, acompanhantes e tal, descendo ali numa escada lateral, o Wagner estava sentado, né, foi ele que articulou a candidatura dele por lá, como líder no Senado do PT, e ele mal olha para ele, baixa a cabeça, vira a cara, literalmente, aquilo me chamou a atenção. E depois a televisão também mostrou uma cena em que terminada o quase terminada a votação, isso aí foi repetido, essa segunda foi repetida várias vezes. Mal terminada a votação, o Wagner chega no ouvido do Alcolumbre, não sei como é que eles captaram o som, mas captaram o som e pergunta: "E aí?" Aí diz ele assim: "Eles vão perder, eles vão perder por 8." E a reação do Wagner é absolutamente normal, É verdade. quase que, e chegou um outro ali e conversou alguma coisa com ele, imagino assim do tipo: "Mas vamos ver", ele fez assim. É aquela coisa, che tu não sabe quem é quem. Quer dizer, o Lula destinou, com esse objetivo 12 milhões, né, de bilhões, não, milhões, eu já não sei mais, de verbas no orçamento para emendas Emendas. parlamentares, Tá né. nada, não tem como voltar agora. Não tem co 12 bilhões, 12 bilhões, É. né, destinou no orçamento, Perdeu 2 vai bilhões. ficar ruim Ele agora, deu pra porque aí vai comprar os votos. confessar que estava comprando. Não, eram emendas normais e tal, mas o objetivo claramente Isso é era uma esse, entrega do né. presidente com o presidente É. do Senado. Deu cargos no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, cargos na CVM, na Comissão de Valores Imobiliários, todos com esse objetivo. Todo E mundo foi uma premiado. derrota fragorosa, né. Agora eu já ouvi dizer inclusive que um dos interessados era o Alexandre de Moraes, quer dizer,
Você não sabe, na realidade, quem é quem. Por isso que eu disse, comecei com essa frase aqui do Ulisses, você disse que conhece, sabe o que vai acontecer, você está mal informado, né. Eu já vi várias versões hoje, inclusive essa questão da rejeição, Essa rejeição respinga essa lá rejeição no Supremo. o Ela respinga por lá mas também. claro, claro, você imagina o seguinte, o Lula vai fazer o que agora? Ele não vai abrir a possibilidade de nomear o Rodrigo Pacheco, que aí ele vai não pode. Aí entrega os O que pontos. ele vai fazer? Não vai nomear ninguém, então vai criar um impasse Não para o vai, Supremo. duvido que ele vai perder essa oportunidade. Não, mas ele Eu vai indicar até Ele as vai eleições, indicar sim. O Rodrigo Pacheco Não o Rodrigo, não, o vai mas vai indicar indicar outro, outro. mas vai correr o mesmo risco. vai indicar Mas uma ele mulher vai agora. A talvez mulher ele foi da Rosane, que tu viste ali, que ela vai indicar a mulher. sabe que o lado mais romântico desse resultado seria pensar que o Congresso está atento àquilo que aconteceu com o Zanin. Porque a verdade é que eu como presidente, falando, né, no Uhum. sentido hipotético, eu não posso pegar e colocar os meus amigos. E o Zanin era o advogado do Lula. Se aquilo podia ser legal, não era moral. E da mesma forma, o Bessias, O né, Messias, o era Bessias amicíssimo dele, foi o porta-voz da exatamente. Dilma lá, que entregou aquele documento para Então, ela. por isso que Sim, mas talvez botou dentro do próprio governo, do seio da base do governo, havia pessoas que não concordavam com aquilo, E aí mas porque aí estava muito evidente. Roxana, nós já estamos entrando na análise da forma de indicação. Quer dizer, isso aí afeta a forma, porque normalmente se é uma liberdade para indicar quem eu quiser, eu não vou colocar o meu inimigo lá, eu vou colocar alguém não precisa ser tão amigo como ele era, mas a tendência é essa, é o amigo, é o advogado, quer dizer, é isso que faz com que se critique a forma de Uhum, indicação uhum. e a execução disso através da fiscalização do Senado é a pior possível. Hoje eu Agora mostrou que não. ouvi várias e mostrou que não, porque Por houve os um movimento, os motivos não errados, foi mas pelo que ele respondeu, porque quais são os requisitos para ser ministro supremo? A idade, que é um requisito objetivo, e os subjetivos é ilibada conduta, né? E o notório saber jurídico, são coisas tal. Agora, nenhuma das questões que são feitas pelo Senado, que são colocadas por candidato, envolve notório saber jurídico, nem ilibada conduta. Nenhuma das questões. É opinião sobre o aborto, não é uma questão jurídica, é uma posição filosófica, moral, diante do problema. Essa do aborto, perguntaram umas 10 vezes, né? Qual é a sua posição sobre invasão de terra, sobre o ativismo do coisa. Quer dizer, foge completamente o objetivo da eu andei não lendo tem uma como ocasião, pessoas que não têm conhecimento jurídico fazer uma 8 pergunta minutos para o fechamento. mas boa, né. teria que ser É. isso. E aquelas, para concluir minha participação no programa, não nem essa de chamaram a única vez que houve foi lá no Marechal Floriano Peixoto, tinha um médico particular, e o Senado mesmo assim, porque naquela ocasião, na Constituição de 91, não havia necessidade de notório saber jurídico, era só notório saber, não havia o qualificativo jurídico. Então ele gostava muito do médico e indicou o médico. E mesmo assim ele passou. Ao contrário do que eles estão dizendo hoje, eu andei pesquisando isso aí por curiosidade, ele passou na sabatina, mas depois foi tão gritante a inabilitação dele que ele foi praticamente cassado pelo Senado. Ele não rodou na sabatina, ele foi aprovado. Uhum. Você vê que nem naquela ocasião aconteceu Foi isso. reprovado no E agora foi reprovado por razões políticas. Agora, o que deveria uma sabatina para valer, devia envolver exatamente os requisitos para ser ministro, e não essas Uhum. questões Uhum. colaterais, políticas, morais, etc., que é o que se faz. Em resumo, é uma sabatina pro forma. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Se o Congresso não quiser alguém, está rejeitado. Agora já não é mais. Agora não dá para discutir, porque é uma prerrogativa do Congresso. Isso aí não se Bom, discute. depois dessa nós vamos para dosimetria. Também um tombo, né, uma queda Uhum. com fratura exposta. É. Então a coisa parece que vem mudando, né. Sabe quanto é que falta de pena para o Congresso Bolsonaro parece cumprir? hein? Sabe quanto falta de pena para o Bolsonaro cumprir se passar da dosimetria? Ah, 1 ano e 6 meses. Dito pelo Paulinho da Força, ele fez o cálculo. 1 ano e 6 meses ele está fora. justiça está sendo feita. E não tenho a menor dúvida. Acho até que deveria ser menor o prazo.
Eu também acho que Porque, se abre a porta Roxane, quer dizer, na realidade eles cumularam penas de tipos penais que correspondem a uma conduta só, Uhum, né. uhum. O que que estão fazendo agora? Golpe de Estado é uma coisa, tentativa de abolição do Estado de Direito é outra coisa. Você considerar que por um ato só, quebrar uma janela, escrever um batom, implica nessas 2 coisas, cumula a pena e qualquer um sabe. Agora tem o risco, né, quer dizer, constitucional ou inconstitucional é aquilo que o ministro disse, e não aquilo que está na Constituição. certo. Muito bem, estamos aí com 6 minutos. Roxane, Silvas, tocou nesse assunto, queria só repercutir um pouquinho mais, as multas do free flow, porque sim, isso certamente impacta muitas das pessoas que assistem o só programa. assim, antes que tu disserte, é o seguinte, mais uma vez, a gula das dessas que vencem as estradas, Concessionárias. as concessionárias, que não foi avisado o público, ninguém sabia, ninguém é obrigado a ter, esse negócio para-brisa, passar. Como é que tu vai saber? Tá indo para Caxias, daqui a pouco o Tu negócio pode dizer: "Eu avisei", porque tu já disse isso várias vezes, né, várias vezes inclusive. E o único lamento estão que eu tenho reconhecendo a O que que é vantagem. free é flow? Desculpe, free flow são os pedágios eletrônicos, aqueles sem mas cancela. Tu passa no nome, pedágio, que tu não nome tiver É pedágio que eletrônico, tá, nome chique, hein? free Free flow. flow. Só que não sei, Free é free de qual livre, é o né, grande flow. problema, né, Jaime? 5 Ano minutos. eleitoral. Assim, Tu acha que isso precisava ser feito agora? Essa anistia de claro, claro. 3,4 milhões de multas agora? Não precisava. Sim, mas não houve anistia, houve houve a pessoa Não, houve pode uma regularizar. suspensão, É. exato. Mas assim, ó, muitas já é uma possibilidade. Muitas pessoas que já pagaram a passagem, né, do pedágio e foram autuadas, porque a pessoa é autuada porque ela não pagou dentro do prazo. E aí vem uma lei que te dá mais 200 dias para fazer o pagamento. Aqueles que já pagaram e que foram autuados já podem ou não pagar mais a multa ou fazer o pedido de devolução. Então, assim, tem uma banana de dinheiro que vai sair do cofre do Estado que vai ter que devolver para o cidadão. Vai ser automático? Claro que não, né, gente? Vai ter que ir lá, tem que fazer o Ah, pedido vai ter e uma vai se burocracia. criar e a gente, infelizmente, é isso que acontece. Vai se criar uma burocracia para poder fazer a devolução Aí desses vai mandar valores. para o aplicativo, entra no aplicativo, sai Provavelmente. do aplicativo. Mas isso aí, para mim, a questão pecuniária é o de menos. O que mais me preocupa não é quem pagou, porque às vezes o pagar é o de menos. É quem teve processo de suspensão por conta dessas multas, que são 5 pontos, né. O cara que estava estourando os pontos, Exato. Tem gente que já cumpriu pena por causa de multas só de free flow, só que encrenca. né. Mais do que isso, tem pessoas que, pensa assim, ó, cumpriu pena de suspensão, aí por algum motivo foi autuado por essa infração, pode estar cumprindo uma cassação de 2 anos por causa de uma multa de free flow. Outro, quando a gente fala de pessoa jurídica que não indica um condutor dentro do prazo, ela recebe uma multa dobrada. Às vezes ela não fica sabendo, ela passa pelo pedágio, não pagou o pedágio, recebeu a multa, não indicou um condutor, tem uma multa dobrada ao prazo. Nada disso está explicado na resolução. Então, assim, tem muito pano para manga. E aí eu vou ter que dizer o seguinte: você que se sentiu porventura, prejudicado, se tiver dificuldade junto aos órgãos de trânsito, procure o seu advogado de confiança, É. porque eu acho que infelizmente vai se Pra acabar judicializando. resgatar Vai, aquilo. exatamente, É, exatamente. porque vai marchar, ou já marchou. Ou já marchou. Muito bem, olha aqui, 21 horas, logo após o programa Atividade, o Alexandre Garcia com aquele comentário. Hoje deve estar maravilhoso, né, com todos os acontecimentos no país. Então, Alexandre Garcia, 21 horas, logo após o encerramento do nosso programa. E de manhã, 8 horas da manhã, Boris Casoy ao vivo aqui na emissora também, tá bom? RS Play, 524 a Clarinete, mais plataformas. É espetacular, uma emissora padrão. Padrão não é 5 estrelas, aqui são 50 estrelas. É uma emissora muito bem estruturada, uma equipe técnica de primeira grandeza. Então, mais 2 minutos. Eu Aí, estou esperando agora que o veto, a derrubada do veto do Lula ao projeto da dosimetria vá para o Supremo, né, seja judicializado, como tudo acontece nesse país, vai para lá. E eu estou curioso em saber quem é que vai votar o quê, porque, como eu disse naquela Não, mas já frasezinha, foi, já vi a notícia aqui, já foi. já vai ser judicializado e tal, porque tudo acaba no Supremo. O É. Supremo é o supremo árbitro, né, de todas as questões, sejam constitucionais ou não, que, como eu disse, isso é quem falou isso aí foi o Antonin Scalia,
um ministro da Suprema Corte Americana que esteve aqui nas décadas de 70, 80 e disse o seguinte, quer dizer, constitucional não é aquilo que está escrito aqui ou ali, é aquilo que o ministro diz que é. Se ele disser que aquilo é inconstitucional, não adianta discutir com ele, porque ele está dizendo que é. Por mais que o texto possa merecer uma interpretação diferente. É que nem juiz de futebol. Se ele diz que é pênalti, acabou, não adianta ficar Mas discutindo o uma VAR pode dizer que semana. não. Hein? Mas o VAR pode dizer que não. Pois é, mas se ele disser que não, também é não. O STF infelizmente não tem VAR, né, É. podia ter. Depende. Não, veja bem, parece piada isso aqui, mas na realidade é. Quem diz a Constituição é o ministro do Supremo. E se ele disser que é, não adianta, você não tem para quem recorrer. Não, mas está errado, porque é. Não, mas ele disse que é e pronto. Bem complicado. Então olha aqui, ó, você aí, qualquer, situação do trânsito, legislação do trânsito, não, se você se considera com razão, procure ser um advogado de confiança, né, e é a melhor coisa que você pode fazer, não está aí muitas vezes sendo finalizado de maneira injusta, né. Às vezes, sozinho você não consegue resolver, então precisa de um profissional, advogado que entenda absolutamente a legislação de trânsito, como é o caso da doutora Pochane Ponce, está aqui conosco, nossa comentarista histórica aqui do programa. Nós vamos embora. Um ótimo final de semana para todos, um feriadão bonitaço, feliz. Vai e volte. Álcool e volante são inimigos mortais.